Nós vamos fazer uma oração para nos conectarmos com a espiritualidade. Vamos mentalizar o nosso mestre e amigo Jesus, nesse momento de incertezas, com a esperança de que Ele está no leme, nos conduzindo da melhor forma possível. Todos estamos, de uma forma ou de outra, sendo afetados por essas situações. Cabe a nós buscarmos, e como estamos fazendo, a melhor forma de encontrarmos maneiras de nos conduzirmos e nessa noite possamos, através das reflexões, colhermos também direcionamentos, através dos sentimentos, das reflexões que nos convidam e nos induzem ao caminho do bem, para que possamos também sermos participantes na construção de um mundo melhor, para que possamos olhar para dentro de nós e buscarmos a transformação tão necessária, deixando para trás velhos hábitos e buscando acrescentar algo de positivo, algo de bom, para que possamos assim espalhar luz, serenidade, esperança, para que todos nós, independente do credo, da raça, aonde vivemos, da comunidade e do local onde estamos inseridos, possamos ser tolhidos por essa luz que vem do alto do nosso Pai Criador, fazendo com que ela nos transforme e nos ajude a caminharmos nesses desafios que são necessários para que possamos progredir e apressar o nosso progresso um pouco mais, para que possamos dar passos mais largos rumo à nossa destinação maior. Agradecidos então, agradecidos ao nosso mestre amigo Jesus e toda a espiritualidade maior que nos ajuda, e de mãos dadas, desde hoje e desde sempre, nesse processo, como em todos os outros que passamos, onde a humanidade também passou por desafios, mais ou menos intensos, mas que no final de tudo, sempre o bem há de preservar o ser humano, a humanidade, para destinações maiores, porque é para elas que fomos todos nós criados. E assim, Pai, pedimos humildemente a permissão, a ajuda e o amparo para que possamos, desta noite, nestes momentos de encontro fraterno com o nosso querido companheiro, possamos, assim, oferir melhores instrumentos, melhores ferramentas para nos conduzirmos. Que assim seja. Então, vamos passar a palavra para o nosso Sérgio, nosso querido amigo que nos visita sempre, desde sempre. E eu li uma mensagem na frente de uma igreja, eles colocam um cartaz dizendo assim que nós, neste momento, não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma storm, na mesma dificuldade, né? E, felizmente, nós temos várias formas de nos ajudar, melhor nos conduzirmos nesse momento, melhor entendermos a situação, e uma delas tem sido a ajuda que o Sérgio tem nos dado diariamente nas suas reuniões no Facebook, na prece para a humanidade. Isso tem sido muito útil, tem sido uma forma de nós mantermos a nossa mente, nossos corações centrados no que é essencial, não é? Onde muita dificuldade se vê e muitas vezes nós temos, às vezes, somos tocados por essas dificuldades, porque nós estamos ainda fragilizados como espíritos, ainda diante de um longo caminho de aperfeiçoamento, né? E que nem sempre podemos manter o espírito elevado em todas as situações. E esses momentos que nós encontramos com o Sérgio
nessas reflexões no Facebook, que nós aconselhamos a todos que possam participar. Realmente é uma forma de ter esse contato com alguém que realmente vivencia esse ideal maior, né? Busca imprimir em sua vida, em suas ações, né? Algo que transcende a nossa jornada. E isso nos ajuda e é um ensinamento muito grande, com certeza, para todos que têm a possibilidade. Eu queria agradecer muito essa colaboração valiosa que tu tem nos dado nesse momento. Obrigado. E queria passar a palavra para ti, então, para as reflexões. João, muito obrigado, Fátima, amigos queridos. Obrigado pela oração que você fez, abrindo formalmente o nosso estudo, o nosso encontro. Então, desta vez, eu achei melhor não apresentar através de slides, para que nós pudéssemos ter, talvez, um grau de liberdade um pouco maior, né? Deixando um roteiro, talvez, mais livre, mais aberto, por nós todos, né? Que somos eu aqui no Rio de Janeiro e vocês do FEALMA reunidos assim. A gente percebe, né, algumas coisas, né? Primeiro, a importância do que está acontecendo agora em termos do Covid-19, do novo coronavírus, que é um vírus que vem fazendo algo que, de certa maneira, o mundo nunca tinha visto. Eu não digo nem só em relação à nossa geração atual, né? Ou mesmo quando nós nos lembramos, nós não estávamos lá, mas nós nos lembramos da gripe espanhola, que de espanhola não tinha praticamente nada, era uma gripe relacionada a outros países europeus e que gerou milhões de mortos. A peste negra na Europa fez algo devastador nos mesmos moldes, de tal maneira que 1/3 da Europa foi embora daquela geração em que a população, claro, do mundo era muito menor, mas percentualmente houve uma redução muito grande e uma leva, um grande contingente foi embora naqueles meses para o mundo espiritual. Agora é um pouco diferente em muitos aspectos. Primeiro, pela abrangência. Praticamente são poucos os países do mundo onde o vírus não tenha sido tão avassalador, né? Nunca se imaginou nada parecido se a gente pensasse há 3, 5 anos atrás que isso pudesse acontecer, né? Surgiu lá na China, foi se espalhando por lá, acabou chegando aqui e acolá, Europa, São Paulo, Nova York, os outros europeus, e a coisa foi, então, ganhando uma proporção incalculável, né? Em termos de doentes, em termos de sofrimento para as pessoas, sendo para as pessoas, isso também atinge as famílias, famílias enlutadas, famílias que perdem seus entes queridos, sendo ou não de grupo de risco, e pessoas que estão vivendo o isolamento social necessário, ou a quarentena, ou o lockdown, dependendo da intensidade das medidas de saúde pública que os governos propõem para as cidades, para os estados, para as comunidades. Sempre no sentido bom, positivo, no sentido de evitar, não é, um número muito grande de casos ao mesmo tempo e sem que os serviços de saúde pudessem receber tanta gente e evitar a morte, né, a desencarnação de muitos.
Então, ao mesmo tempo que nós temos essas notícias tão preocupantes, nós, por um lado, enquanto não adoecemos, nós temos que agradecer muitas coisas importantes que não tínhamos durante a peste negra e também não tínhamos durante a gripe espanhola, que foram as duas grandes últimas tragédias envolvendo segmentos amplos da humanidade. Desta vez, é ela inteira. Não há país livre, praticamente. Nós temos 190 países no planeta Terra. E nós temos, claro, uma distribuição desigual, como é o caso dos Estados Unidos, é o caso do Brasil, da Rússia agora, como foi a Itália, o Reino Unido, bem recentemente, tanto quanto Espanha, a França, a Alemanha, né? E em outros lugares a situação é mediana, e em outros, por incrível que pareça, na África, o número de casos é bem menor do que em países modernos ou de primeiro mundo. Só que nós tivemos, pela medicina, que teve todo um adiantamento científico, há tempo nós temos medidas de saúde pública que têm evitado prejuízos maiores ainda. De tal maneira que há toda uma série de recomendações e todas elas sugerem que nós fiquemos em casa. Então é preciso nós, por um lado, agradecermos a Deus, a Jesus, aos benfeitores da humanidade e de cada país, que uma boa parte, uma maioria, pode, vamos dizer, viver em casa com certo conforto, tendo condições razoáveis de vida. Enquanto que no Brasil, na Venezuela, no Equador e em alguns países da África, a situação é muito difícil, porque são comunidades muito pobres, então falta alimento, não há recurso para comprá-los, de tal maneira que crianças, famílias inteiras são desabastecidas de provisões para uma vida minimamente confortável. Então, nós que temos alguma coisa, que temos o silêncio de dentro de casa, temos um leito para descansarmos a qualquer hora do dia, temos amigos e familiares sendo poupados, né, de uma morte prematura ou chamada prematura, porque no fundo, ninguém vai, né, como que antes da hora. Então, mas a gente lembra que é sempre um receio muito grande de nós ou os nossos queridos serem como que afetados por isto, né? Então, esse é um sentimento dominante. Então, dentro de casa, onde nós somos como que convidados a permanecer, às vezes, semanas ou meses. E eu vou até dizer para vocês, eu não vou ao mercado há 2 meses. Eu saí de casa para ir à farmácia de máscara, voltei, e tenho alguém que me traga do mercado e eu possa manter uma coisa abastecida para eu próprio cozinhar, inclusive. Então, eu também estou às voltas com coisas diferentes, né? E a gente tem que até agradecer, porque muitas coisas difíceis estão sendo vividas por milhares e milhares de pessoas, talvez milhões, enquanto que muitos ainda têm a chance de continuar a vida e de aprenderem coisas novas, né? E se a gente for pensar bem, se esse vírus tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde, num outro momento nós podemos discutir de onde vem isso, né?
Mas, ao mesmo tempo que ele vem gerando tanta destruição, preocupação, doença e morte, para todo um outro grande conjunto da sociedade, que é a imensa maioria, nós temos um convite a estarmos fazendo algo diferente. Então, antigamente, vocês são testemunhas disso, nós vivíamos correndo para cá e para lá, não é? Eu próprio viajando meio mundo para fazer o estudo espírita em diversos lugares, né? Ou outros estão indo ou estavam indo para as suas empresas, para as suas lojas, para as suas atividades comerciais, as indústrias e tudo mais. E hoje, dentro do possível, precisam ficar em casa. Então, nós temos uma chance e precisamos valorizar isso. Uma primeira ideia que vale a pena nos lembrarmos é quanto a que mundo é esse. Então, quem nós somos? Nós somos uma humanidade muito atrasada. De regra, nós somos retardatários da evolução. O mundo que é a Terra é um grande hospital, como já se viu outro dia. Os espíritos benfeitores nos dizem isso. Só reencarna na Terra espíritos com muitas questões pendentes, acumuladas ao longo da história pregressa de cada um, e nós fomos trazidos para mais uma encarnação, e nós, trazidos para este mundo de provas e expiações, para vivermos as provas e expiarmos os nossos erros graves do passado. Em cada encarnação, como nesta, nós nascemos de novo e esquecemos todo o passado. E parece, não é, que tudo está começando, que a vida é toda nova da nossa vida infantil, adolescência, vida adulta, progredindo até uma idade mais avançada, né? A imensa maioria de 20 bilhões, vamos falar dos encarnados, dos como que 7,7 bilhões de encarnados distribuídos no mundo todo, a imensa maioria disso, portanto, bilhões, não tem a menor ideia do sentido da vida. Ainda não tiveram elementos, ou, se tiveram, não conseguiram como que adiantar as suas noções sobre o que nós estamos fazendo aqui, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e o que faz sentido de ser vivido na Terra, né? Nós somos muito, do ponto de vista global, distraídos pelas questões materiais da vida. Nós não podemos negar isto. Nós, aliás, tivemos inúmeras religiões, crenças, a maioria delas de muita grandeza, de uma beleza extraordinária. Nós temos o cristianismo com diversas, como que igrejas diferentes, cristãs, né? Que se dividiram ao longo desses 2000 anos, mas nós nos lembramos que, apesar da filosofia, da religião, da crença, da ciência, nós ainda não chegamos ou não havíamos chegado onde nós precisávamos chegar. Em que primeiro sentido? No sentido de conhecermos aquilo que nos caberia realizar no dia a dia de mais uma encarnação na Terra. Então, quando nós nos vemos dentro de casa, nós ou estamos sozinhos, isolados, ou nós estamos juntos de familiares muito queridos,
ou nós estamos, vamos dizer assim, na companhia daqueles que podem fazer parte de uma pequena coletividade, de um pequeno grupamento familiar. E se a gente pensar bem, o que nós dedicávamos às nossas famílias era muito pouco. O que nós dedicávamos a nós mesmos era menos ainda. Então, estes tempos de pandemia, apesar de tanto sofrimento e tanta dor, para a imensa maioria de bilhões de humanos, se estes agora se veem confinados dentro de casa, nós temos muito mais chance agora do que tínhamos antes de olharmos, em primeiro lugar, para nós mesmos, para tentarmos descobrir um pouco mais e melhor a respeito de quem nós somos, porque nós não nos lembramos do passado. E nós não tínhamos tempo, como que oportunidade e até vontade de fazermos essa introspecção, de analisarmos a cada final de dia, né, aquilo que nós tínhamos feito durante o dia a dia, né, analisando as reações que nós temos e tínhamos diante dos inúmeros cenários da vida. Ou seja, nós acordávamos, tomávamos um café da manhã, saíamos para o trabalho, muitas vezes voltávamos à noite, mulheres também hoje fazendo tanto quanto os esposos, os companheiros, mas às vezes trabalhando mais dentro de casa, cuidando das crianças, cuidando de tudo, né? E também, por causa disso mesmo, às vezes tendo 2, 3 turnos de trabalho, tanto indo para atividades fora de casa, como atividades dentro do lar. E tendo, vamos dizer assim, um cansaço, uma dificuldade de parar para analisar a vida, observar o que nós fizemos ou o que nós nos omitimos no dia a dia. Então, se existe algo que esses tempos novos estão ensejando para a imensa maioria, é justo isso. 2 coisas. Uma primeira, que é muito importante no processo evolutivo, que é a autoavaliação, o autoconhecimento. E a ideia de que nós pensamos que somos quem nós de fato não somos. Nós não temos uma ideia própria. Nós pensamos que nós somos quem nós não somos ainda. Então, essa é uma visão misericordiosa, é válida, mas se ela dura para sempre, nós vamos adiar o processo evolutivo. Nós vamos deixar para o futuro essa noção melhor a respeito de nós mesmos, porque sem ela nós não efetuamos transformação, mudança para melhor, educação dos sentimentos, reforma íntima. Então, se a espiritualidade nos mostra, e cada vez eles fazem mais isto, a importância da nossa transformação pessoal, nós antes alegávamos 1000 compromissos, né? Sempre assim muito ligados ao materialismo, sempre muito vinculados aos apelos das ambições do cotidiano. E nós fazíamos isso como que distraídos, perdendo um tempo valiosíssimo. Quando vem a pandemia, ela alcança as pessoas em idades diferentes. No mundo inteiro nós temos famílias maiores ou menores, em culturas diferentes,
com suas respectivas vidas familiares, vamos dizer assim, em todas as faixas etárias. Nós temos crianças de colo, nós temos crianças com 4, 5 aninhos de idade que não podem mais ir para o jardim de infância, outros maiorzinhos para as creches, para as escolas. Eles estão o tempo todo dentro de casa. Tanto quanto os adolescentes, né? No afã de viverem uma vida mais prazerosa no dia a dia, em festas, encontros, atividades típicas dos nossos jovens, eles também estão em casa. E, claro, adultos de todas as idades, até vovôs e vovós com 80, 90 anos. Todos esses podem adoecer da pandemia. Todos. Eu tenho casos de crianças que adoeceram com 2 meses, que ficaram, uma delas teve alta ontem, 51 dias em terapia intensiva. Então, nós temos pessoas sendo acometidas. Hoje, quando a gente fala em grupos de risco, isso foi mais de semanas atrás. Hoje, eles continuam existindo, mas o novo coronavírus ele afeta pessoas de todo tipo. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, nas últimas semanas, morreram 130 médicos. Muitos deles jovens. Então, reparem, pessoas de todas as idades estão tendo oportunidade de conviver, de estarem juntas dentro do lar. E, é claro, vão surgir dificuldades, porque os lares eram constituídos das mesmas pessoas, mas a convivência era muito escassa pelos apelos, pelas seduções do mundo material. Agora não. Agora a coisa mudou de feitio e é natural que todos vivam juntos e distribuam a vida entre si, não é? Então, ao mesmo tempo que há ansiedade, mas ansiedade já havia. Tem gente que vai trabalhar com muito mais entusiasmo porque são ansiosos. Querem ver uma ideia? Nós temos pelo menos 500 bilhão, 500 milhões de pessoas com doenças mentais hoje no mundo. Mas nós já tínhamos esse número antes da pandemia. O país com o maior número de pessoas doentes mentais chama-se Estados Unidos da América. O Brasil é o país do mundo com o maior número de casos de pessoas com distúrbios de ansiedade. Mas isso já era há pelo menos 6 meses atrás, quando não havia esse vírus. Então, isso faz com que a gente lembre que nós somos o que dizíamos antes, o que a espiritualidade nos lembrava, um mundo enfermo, um grande hospital. E estamos todos internados, uns com problemas mentais e outros com câncer, com doenças degenerativas, doenças neurológicas, às vezes desde a infância. Houve um período aqui no Brasil, no Nordeste, por causa do Zika vírus, que é também um vírus novo, mas de outro padrão. As grávidas que tiveram Zika, nós tivemos 3.000 crianças com microcefalia pelo Zika. E eles estão vivos, acolhidos com alguma ajuda daqui e dali, e mães maravilhosas, anjos do Senhor, aceitando e cuidando dessas crianças, muitas vezes famílias destruídas, em que os pais, vejam só, os pais, os esposos, os pais dessas crianças abandonaram os lares, foram embora, foram procurar outros relacionamentos e uma vida
sem precisarem se ocupar dos cuidados aos seus filhinhos. Para que a gente tenha uma ideia também da nossa característica ainda de grande atraso moral. Assim como esse diagnóstico, nós temos doenças cardiovasculares, diabetes, nós temos epidemias de doenças mentais. A depressão já existia. Não há nenhum país do mundo, especialmente os mais adiantados, entre aspas, no sentido de primeiro mundo, como eles são chamados, que não seja a depressão um problema de saúde pública mundial. Então, os ansiosos, os deprimidos, ou os depressíveis e melancólicos, antes tinham opções, agora estão dentro de casa. E, para vocês terem uma ideia, a depressão tem uma relação muito grande com o suicídio. Então, o suicídio junto da depressão é uma informação, 3/4 ou 3/4 partes dos suicidas no planeta antes eram deprimidos. E o diagnóstico não havia sido feito, ou fora feito e tratamento tivesse em curso, mas mesmo assim as pessoas interromperam as suas vidas. Então, reparem, sendo um mundo com este perfil, era natural que certos problemas se acentuassem na vigência de um grande desafio que tem feito com que as pessoas tenham medo, tenham preocupações que nunca tiveram e não tivessem antes uma experiência de convivência mais frequente, mais duradoura e, mais do que isso, de melhor qualidade. Então, agora, nós estamos todos como que empurrados para o mesmo laboratório da evolução, que é a célula viva da sociedade e que se chama família. Então, por exemplo, doentes ou pessoas que nem eram doentes estão tomando remédio. Que tipo de remédio? Antidepressivo e ansiolítico. Remédio para depressão e remédio para distúrbios de ansiedade. Mesmo assim como existe um pico da pandemia em relação ao número de casos positivos no mundo em cada país e também o número de casos de pessoas que morreram, nós temos um aumento, uma curva no sentido de mais diagnósticos de problemas mentais e, ao mesmo tempo, e por isso mesmo, um número maior de casos de suicídio. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o convite para uma convivência fraterna, edificante, construtiva, está no ar. Mas tudo vai depender de quem nós somos. Tudo vai depender de como que nós vamos reagir ou reagindo a tudo que está modificado dentro de casa, no entorno. Então, nós temos que considerar que bilhões não têm noção dos riscos e das dificuldades que correm. Sejam pessoas que tenham uma crença religiosa, sejam pessoas que não as possuam. Nós precisamos lembrar que, como espíritas, nós temos um tesouro que já era fundamental antes, para que nós conhecêssemos melhor a realidade. Mas agora esse tesouro tem um valor incalculável, porque ele nos diz, primeiro, que tudo passa, que tudo terá um período, um ciclo de existência. É claro que é uma doença avassaladora. Então, após esse ciclo, se nós vamos ter vacina mais cedo ou mais tarde, se o vírus vai sofrer uma mutação e vai se tornar mais amigo ou menos hostil, menos letal, menos agressivo, nós não sabemos. A espiritualidade está ocupadíssima, trabalhando 24 horas por dia. Não que já não estivesse antes.
porque a condição do planeta já era há muito tempo, vamos dizer assim, de muita preocupação, gerando uma série de mecanismos de trabalho dos benfeitores para que a lei mais importante, que tem a ver com a lei natural, que está no Livro dos Espíritos, a lei de amor, de justiça e de caridade, ela seja devidamente contemplada para todos, né? Então, a espiritualidade muito ativa observa tudo. Todos temos anjos guardiões, todos nós temos benfeitores ligados à família de cada um, às instituições espíritas, né? Espíritos que coordenam as atividades de crença, médicos, enfermeiros trabalhando desdobrados ou trabalhando porque desencarnados em todas as esferas de necessidades, procurando ajudar a todos. E a gente lembra com isso que nós precisamos nos revestir de otimismo, de confiança em Deus, de confiança na espiritualidade. Lembrando algo que é doloroso de ver sob esse prisma, que o pior que pode acontecer é nós morrermos. E talvez isso não seja exatamente o pior, nós não sabemos. O que nós sabemos? Que a vida é eterna. Nós temos noções seguras sobre a imortalidade da alma. Nós temos a perspectiva de termos concretamente a ideia de que existe vida após a morte, que há toda uma realidade, claro, que em etapas diferentes, mas cada um tem o seu lugar lá do outro lado. Por que a gente sabe isso? Porque tem esferas escuras, medianas, claras e muito claras. Cada um já tem o seu lugar, porque cada um de nós, antes de reencarnarmos, nós viemos do nosso lugar atual. Já tivemos outros no mesmo mundo espiritual da Terra, porque a gente sempre progride um pouquinho de cada vez. E a ideia é uma ideia de que, se nós já temos um lugar, quando nós desencarnamos, nós vamos voltar para esse lugar. Quando a gente pensa na vida lá do outro lado, nós também recordamos que quando nós dormimos, nós vamos para o nosso lugar. O que acontece? A crosta, ela fica no meio do caminho. Para baixo da crosta, nós temos umbral inferior, as trevas e as zonas abissais, que, aliás, são as mais populosas. Na vizinhança da vida cotidiana, nós temos umbral médio, onde nós estamos por aqui. Qualquer espírito que esteja transitando em casa, num hospital, no metrô, na rua, num ambiente qualquer de trabalho, esses espíritos desencarnados estão no umbral médio. Uma colônia como o nosso lar é exemplo de umbral superior. Mas lá para cima, nós temos a esfera de arte, cultura e ciência. Mais alta do que esta, nós temos a do amor fraterno universal e a mais alta de todas, que é a do governo da vida. Um dia nós podemos falar sobre isto, a realidade espiritual de um mundo de provas e expiações. Nós já falamos um pouco disso presencialmente, numa exposição há uns meses ou poucos anos atrás, aí no FEALMA mesmo, né? Mas podemos retomar isso. Então, quando nós adormecemos, para onde nós vamos? Para o nosso lugar. Que lugar é esse? O nosso. Mas não é só nosso, é o lugar de muita gente. Porque em cada uma dessas esferas, nós temos bilhões que dividem conosco esse espaço-tempo, como a gente diz em física, e que tem a ver com a vida de cada filho de Deus no planeta Terra. Então, quem vive na crosta encarnado, quando morre ou quando dorme, desce com frequência. Porque muitos não conseguiram uma emancipação moral que lhes permitisse, quando dormissem ou morressem,
irem para, por exemplo, uma colônia de Nosso Lar. André não foi. E olha que André Luiz, não é? Tão querido, era gente boa, tinha uma família linda, era médico, era muito preparado como médico, mas ele teve lá uns deslizes que o filme e o livro sugerem. Bastou. Mas não é que baste um punhado de deslizes ou contrariedades em relação às leis de Deus. Não é isso. Vale lembrar agora, é que nós todos temos um passado. E às vezes, mesmo sendo esforçados para ganharmos uma condição moral melhor, nos desfazermos de certos vícios envolvendo orgulho e egoísmo, nós ainda não somos tipicamente virtuosos. Caridade, fraternidade, solidariedade, compaixão, empatia, humildade, isso tudo ainda está relativamente distante. E aí o que acontece? O nosso passado foi muito equivocado, o peso dos nossos perispíritos não é pouca coisa, e quando a gente sai do corpo à noite para dormir, ou quando a gente desencarna, esse perispírito denso é atraído pela gravidade. E aí nós descemos. Fora encontros com espíritos que têm a ver com esse passado e são desafetos. Então, reparem, nós precisamos muito de esclarecimento. Nós precisamos muito de entendermos melhor quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. E a pandemia e o isolamento social, se nós não aproveitarmos esse mecanismo, nós vamos ter uma perda imensa de oportunidade. Porque se é verdade que muitos estão se despedindo pela pandemia, milhões de outros a cada ano se despediam por um stroke, por um infarto do miocárdio, por um câncer de evolução catastrófica, por tuberculose, muito típica do Brasil. Eu moro no Rio de Janeiro. A favela da Rocinha é o lugar no Brasil todo com o maior número de tuberculosos. E gente morre, e gente sofre, e a tuberculose se espalha. Porque esse mundo é um mundo de doentes, que adoecem pelas mais diversas patologias. Então, é importante nós ressaltarmos isso, que há no ar, a favor de muitos religiosos, ou que têm suas crenças, ou que não as possuam, a ideia de, olha, em vez de eu ficar vendo novelas, porque essa é uma outra questão. Não é só brasileiro no Brasil, brasileiro nos Estados Unidos da América. É uma novela atrás da outra. O que adianta? O que adianta uma série na televisão, no Netflix, ou aonde seja na Amazon Video, seja qual for a plataforma? O que as pessoas estão fazendo para se distrair? Tela, tela, tela. Futucando na internet o tempo todo. Seja o WhatsApp, que tem suas vantagens, tem seus proveitos maravilhosos de comunicação, mas muito frequentemente procurando o que há de pior para o entretenimento. Filmes de guerra, filmes de terror, entende? Escolhas que fazem o tempo passar, porque a pessoa fica na frente da televisão, mas que não acrescentam nada, pelo contrário, perturbam, criam mais vínculos fluídicos com espíritos que se comprazem com a nossa distração mental. Em vez de nós escolhermos bons livros, espíritas inclusive,
Quantas vezes a gente reclamou que eu brincava falando de livros astros, ou brincava em palestras falando de livros de cabeceira, e eu dizia, olha, eu tenho 209 livros de cabeceira, não é? Usando a cabeceira da direita, a cabeceira da esquerda, e a gente sempre reclamando, puxa, mas eu nunca vou ler isso tudo. Era porque a gente meio que não investia muito e a gente se dedicava a 1000 coisas diferentes. Mas como é que a gente vai viver esses meses, talvez até um pouco mais, sem aproveitarmos para estudarmos Kardec com muito vagar, folhearmos os romances de Emmanuel, buscarmos os livros de Emmanuel, que não são romances, como roteiro, como Emmanuel, como Consolador. Como é que eu posso ter esquecido ou nunca ter lido Paulo e Estevão? A hora é agora. Tanto quanto a série de André Luiz, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro Boa Nova também, de Humberto de Campos. Ou seja, eu tenho um tesouro, a espiritualidade está dizendo. E quando eu falo de livros espíritas, o raciocínio é o mesmo para outras coletividades e grupos que não são espíritas, mas que vão ler, por exemplo, sobre história da arte. Vão ler, por exemplo, sobre o Renascimento. Vão poder estudar a biografia dos grandes mensageiros de Jesus, que vieram para desenvolver a humanidade no campo da ciência, no campo da crença, da filosofia e da arte. Então, reparem, tudo depende de que vínculo a gente quer com o quê. Outra questão linda é a questão da família. Entende? Antigamente, ou até bem recentemente, a não ser que sejamos sozinhos ou que estejamos isolados dos outros da família, nós podemos abraçar, nós podemos segurar na mão, nós podemos olhar nos olhos, nós podemos falar de amor, falar de sentimentos. Nós podemos deixar aquela correria lá longe, de fora de casa, e nos envolvermos de novo com os nossos entes queridos. Porque os afazeres domésticos e fora nos deixavam atônitos e a gente não se encontrava. Eram e são, porque o que eram são ainda os nossos amores, os nossos melhores afetos. E como que o hábito foi transformando tudo, não é? E às vezes num distanciamento, com perda de qualidade de convivência. Agora pode ser diferente, mas se eu quiser continuar vendo novela, filmes de terror e séries intermináveis, não é? Claro que tem algumas muito boas, né? Que são até construtivas do ponto de vista do conhecimento. Mas uma boa parte não é, não é? E aí é válido a gente continuar se distanciando do restante da família para ficar em frente ao computador e à televisão, com aquilo que nos seduza, porque vai falar da vida alheia. Novela é isso, não é? Olha o que as novelas nos dão hoje. Fora uma ou outra que tem uma visão histórica de alguma parte da nossa humanidade, né? A grande maioria é tudo algo que, se você for ver, não te acrescenta em nada, só toma o teu tempo. Então, a outra ideia é a ideia de que agora nós podemos, no sentido de manter a serenidade, de trabalharmos nosso equilíbrio mental, a importância da oração. O João Lopes, lembrou que há grupos e grupos promovendo encontros em torno da oração. Nós também temos um. Todos vocês talvez já saibam, o convite já chegou
ao movimento espírita praticamente do mundo inteiro. Nós começamos com meia dúzia, hoje são 4.300 em 32 países. É uma oportunidadezinha da gente se unir em torno de um objetivo comum e bom, proveitoso, terapêutico, preventivo de doenças. Por quê? Porque a medicina hoje reconhece o valor da prece em cirurgia cardíaca. Vejam só. E hoje nós não precisamos ir na igreja. Aliás, o espírita sabe que os templos de pedra fizeram uma parte interessante da história humana, né? Nós sempre íamos para os núcleos onde as pessoas se reuniam para o seu serviço religioso. Mas, como espíritas, nós aprendemos que nada disso é fundamental. Que o verdadeiro templo é o templo interno. O verdadeiro altar é o altar da consciência. E onde não temos estatuetas, como temos nos altares, bonitos até, respeitáveis. Porque os nossos irmãos que se reúnem nas igrejas e nos templos de um modo geral, a imensa maioria está buscando, mesmo que nós, um contato com a espiritualidade, um contato com guias e protetores santos, como eles chamam. Então, nós nos lembramos que nós temos que nos voltar para dentro. Nós temos que nos conciliarmos com as nossas consciências. Nós temos que não só utilizar o recurso da oração, mas, por exemplo, o pensamento de gratidão. Gratidão é medicina. Gratidão ilumina regiões do cérebro que são iluminadas e coloridas. E quando essas zonas se acendem, quando você é grato a Deus, é grato a Jesus, é grato aos grandes espíritos, aos espíritos conhecidos dos espíritas, como o Dr. Bezerra, como Eurípides, como Humberto de Campos, Emmanuel, né? Quando nós, então, trabalhamos a gratidão, por exemplo, por um familiar que nos ajudou, que abriu mão do seu tempo a nosso benefício, um vizinho que nos alcançou um determinado aspecto que nos faltava dentro de casa, né? Então, reparem, gratidão é prevenção de doença. Por quê? Porque ocitocina, serotonina, dopamina, gama-aminobutírico e outras endorfinas são liberadas pela gratidão. Ninguém sabia disso. Hoje é perfeitamente documentado. Hoje nós trabalhamos em medicina propondo ao doente que seja grato, que se recorde a cada noite de pelo menos 3 momentos daquele dia em que, por exemplo, você estava no trânsito, não é bem o caso hoje, mas a pessoa te cedeu o lugar. Você estava num aperto para entrar à direita ou entrar à esquerda, né? E a pessoa cedeu a vez. E você acena, né? Se você não apenas acena como um mero gesto formal, você acena sentindo a gratidão, você fez bem não só a ele ou ela, você fez bem a você próprio. A outra questão é a questão do perdão. Então, o reencontro dos familiares no lar pode ensejar muita coisa boa. Quantas vezes você desprezava essas oportunidades e a vida familiar foi esfriando? A vida entre os casais. Cadê romance? Onde é que foi parar romance? Não é verdade? Então, quando eu me lembrava de abraçar, de segurar na mão, de olhar nos olhos, é claro que os vínculos afetivos são de várias qualidades, mas existe o parafetivo, né? Será que não é um momento de buscar o perdão e a conciliação entre os pares afetivos, entre pais e crianças, crianças que desprezavam os mais velhos? Hoje nós estamos sendo lembrados, olha, ou você abraça o seu avô agora, ou semana que vem, porque é do grupo de risco, ele pode ter ido embora.
Então a gente lembra, abrace os teus familiares agora, enquanto estamos a caminho. Então tem coisas lindas que estão podendo ser movimentadas nesse sentido. Tem pessoas que preferem e gostam, independente de outras coisas, de atividade física. Dá para pular, dá para brincar, dá para fazer algum exercício físico, alguma ginástica, e querem ver, dá para colocar uma música e dançar dentro de casa, dançar sozinho, dançar com alguém, com criança, com adulto. Tanto quanto nós nos lembramos de algo, por exemplo, assim, em termos de, eu sempre quis fazer um curso de uma coisa que sempre me atraiu, por exemplo, música. Será que eu não posso comprar um teclado ou um violino ou um violão para eu dedilhar e fazer um curso online? Um curso de história da arte. Olha que coisa linda! Eu vou conhecer a vida de Leonardo da Vinci. Eu hoje posso visitar o Museu do Louvre, em Paris, ou o Museu do Prado, em Madrid, sem sair de casa. Não é a mesma coisa, claro. Assim como não é a mesma coisa um namoro virtual, que está tão em moda, na verdade, pelo próprio isolamento que a situação enseja. Mas, apesar de não ser o ideal, é perfeitamente edificante, dependendo de como nós nos posicionamos no sentido de o que a minha alma precisa. Eu preciso enriquecer a minha vida. Eu preciso valorizar a mim mesmo, não egoisticamente, mas buscando algo que ilumine o meu mundo interior. Porque quando acabar a pandemia, eu não posso mais ser a mesma pessoa. Porque se eu continuar sendo o mesmo de 6 meses atrás ou 1 ano atrás, eu terei perdido um belo chamamento das circunstâncias, vamos dizer, permitidas pelo alto a nosso favor. Eu conheço pessoas que nunca pensaram em meditação, nunca pensaram em yoga, e hoje praticam uma coisa ou outra dentro de casa, fazendo também um curso ou outro. Isso enriquece. Meditação e medicina. São milhares de papers, de trabalhos, mostrando, por exemplo, que uma pessoa que tem depressão, quanto mais ela ora ou ela frequenta um culto, seja fora de casa, antes da pandemia, seja um culto online, mais ela sai mais rápido da depressão. Então, o isolamento nos impede muita coisa, mas não de tudo. Eu só preciso estar sensível ao mais importante. Quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? E nesses tempos mais difíceis, não apenas a meu favor, mas a favor da sociedade. Gente, vou contar um episódio simplesinho para encerrar, porque eu acho que estamos no horário, né? São 8:02 aqui, 7:02 aí para vocês. A ideia, né? Não sei se vocês conhecem, nós temos os evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Mas o Novo Testamento, ele inclui, além dos 4 evangelhos, inclui as cartas ou epístolas. As mais famosas são as de Paulo, claro, mas existem epístolas de Pedro, de João, de Judas, não Judas Iscariotes, Judas Tadeu. Mas nós também tivemos um episódio, não sei se vocês sabem isso também, todos os apóstolos morreram de morte cruel. Ou eles foram apedrejados, ou eles foram crucificados. Pedro até pediu para sê-lo de cabeça para baixo, porque ele não admitia viver um drama parecido que o divino amigo havia sofrido.
O único que não morreu de morte traumática, dolorosa, quem foi? Foi João, também chamado o discípulo amado. Esse é um estudo lindo, gente. Se um dia vocês quiserem, nós podemos estudar o Evangelho a fundo. Com, claro, as luzes da doutrina espírita. Mas aí o que acontece? O apóstolo João foi ficando velhinho e eles o levaram isolado na ilha de Pátimos, na Grécia. Ele foi exilado na Grécia e foi ganhando idade. E Jesus, ele era um médium fabuloso. Ele havia sido o profeta Daniel. João, o discípulo amado, volta depois como Francisco de Assis. Só para a gente ter uma ideia do quilate desse espírito. E ele não tinha por que sofrer nada que fosse violento. Por isso ele desencarna idoso. Só que Jesus e um centurião vão visitá-lo. E ele, na visão, pela vidência, vê Jesus acompanhado do soldado romano. E aí ele se surpreende. E eles têm um colóquio, um pequeno diálogo, e Jesus diz a ele: João, a tua missão ainda não terminou. Ele se surpreende, porque ele achava que ele ia morrer já pela idade avançada. Muito bem, eles se despedem, Jesus e o romano vão embora, não aparecem mais, e o próprio Cristo e benfeitores espirituais vão trabalhando a visão profética de João, que era o médium profético por excelência. O Daniel era o maior profeta daquela época, e é o mesmo espírito. Portanto, João trazia a mediunidade do profetismo de 5 séculos antes. Pois bem, e aí ele escreve o Apocalipse, que faz parte do Novo Testamento, mas não é do Evangelho de João, é à parte. Há uma passagem que está no Apocalipse em que nós temos uma noção mais ou menos assim: haverá uma época em que os sujos, os ímpios, sujem-se mais, os dignos dignifiquem-se mais, os santos santifiquem-se mais. Ou seja, 2000 anos antes, eles previam o que acontece hoje. Por isso que nós temos o que temos hoje no mundo inteiro. Coisas importantes e gravíssimas ligadas ao mal e outras ligadas ao bem. Tanto é que quando no livro A Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, o espírito lindo de François Arago, ele escreve uma página chamada é algo ligado a isso, eu vou lembrar daqui a pouco. E aí você vai ver ele escrevendo sobre a geração nova. Geração nova é o nome que eu queria lembrar. De tal maneira que a primeira referência à transição planetária vem por Arago e por Allan Kardec no capítulo 18 da Gênese. Quem fala hoje, ou nós mesmos que falávamos há 20 anos sobre transição planetária, isso não é invenção recente, isso não é um conteúdo novo, isso está lá na codificação. Então a ideia qual é? A geração nova é a ideia de que está havendo uma substituição. Não é? Muitos estão indo embora há séculos. Esse processo se intensifica. Mas nunca pensemos que quem morre nas tsunamis, nos terremotos, nos vendavais, nas enchentes ou por epidemias, os que desencarnam em massa é que vão embora. Na maioria das vezes é o contrário.
quem tem chance de ir ainda fica, para diminuir a chance de ter que ir se não cumprir o dever de casa. Então, é só para nós nos lembrarmos que essa hora é agora. E a pandemia, se nós soubermos administrar um pouquinho melhor, dentro de casa, nós vamos entrar para dentro da nossa casa íntima, nós vamos poder conviver com os nossos vínculos fraternais, com os nossos amores, nós podemos fazer um belíssimo upgrade em relação à qualidade dos relacionamentos. Mas é verdade, em um caso ou outro, nós vamos ver as pessoas vivendo conflitos maiores, porque ainda não conseguem administrar bem essa nova ocasião e encontro entre pessoas. Então, assim como nós temos riscos de vivermos situações mais difíceis, pelas nossas predisposições, pela nossa ignorância em relação aos mecanismos da evolução, Deus está conosco, nunca deixou de estar. E agora, em tempos mais difíceis, Ele está veementemente conosco. Vamos dizer, através dos seus prepostos, através dos seus enviados, enviados de Jesus. Então, meus amigos, eu queria lembrar, não é? Quanta coisa extraordinária a gente pode fazer. Se nós não fazíamos o culto do Evangelho, por que não agora? Se nós não fizermos agora, vamos fazer quando? Se nós não buscarmos a literatura que nos agrade, que nos enriqueça, quando que vamos fazer isso? Quando o mundo voltar ao normal, mesmo que seja um novo normal, porque pode ser que ele nunca volte a exatamente o que era antes, não sabemos. Está tudo em aberto. Mas seja como for, nós somos aprendizes do bem, aprendizes do Evangelho. Nós somos aprendizes das virtudes. A hora é agora. Então, quando eu lembrei do episódio do Apocalipse, é porque eu me lembrei quanta gente solidária no mundo. Quanta gente doando, sem segundas intenções. Quanta gente fazendo campanha do agasalho, fazendo campanhas, se expondo às vezes, campanhas de cestas básicas, arrecadando. Eu mesmo até, é pequenininho, porque o nosso grupo é pequenininho, mas nós estamos trabalhando um pouquinho nessa areazinha também, que pode ser ampla para pessoas que tenham disponibilidade de nos ajudar. Eu tenho solicitado valores em determinada forma para que eu possa traduzir em cestas básicas. Porque, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro tem Japeri e Seropédica. Só que o estado do Rio de Janeiro é pequeno, mas tem várias zonas que são zonas muito carentes. As mais carentes, Seropédica e Japeri. E é para lá que nós estamos endereçando as nossas cestas básicas. Enfim, a hora é linda, por um lado. Preocupações, sim, mas que o momento atual nos desperte o que nós chamamos o núcleo saudável da alma humana. Que esse núcleo ganhe o espaço que merece. E, para tanto, cada um tem que fazer como que o seu esforço pessoal. Meus queridos, desculpe se eu me adiantei um pouco em relação ao horário. Vocês já viram que eu gosto de conversar, não é? Então, de minha parte, eu agradeço. Estamos à disposição a um outro momento qualquer, não é? Não faltam oportunidades e tempo para os nossos encontros. Nós que te agradecemos, viu, Sérgio? Você gosta de conversar e a gente gosta de ouvir a tua conversa. Então, juntou a fome com a vontade de comer, não é? Então, tá uma boa combinação. A gente agradece muito a tua disponibilidade, agradece muito o teu empenho e a tua presença, a tua integridade, porque a gente sente mais o sentimento das palavras do que as palavras propriamente ditas, sabe? E é isso que toca e é isso que fica. Porque a memória das palavras às vezes vai embora, mas o que a gente sente quando a gente ouve fica.
e que Deus te mantenha assim, te dê muito trabalho, muita saúde e muito tempo para trabalhar mais ainda, dentro e fora do lar, né? Porque a gente não para de trabalhar em lugar nenhum, né? A gente te agradece demais. Vamos nos rever em breve, se Deus quiser. E agora a gente passa a palavra ao João, né? Para ele fazer o encerramento, né? Aliás, eu me lembrei aqui que amanhã nós temos uma reunião sobre mediunidade, não é? Exatamente. Por isso que eu não estou assim estendendo muito elogio a você, porque amanhã nós vamos pegar pesado com você. Bom sinal. Amanhã nós vamos precisar de muita ajuda, então vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E aí a gente agradece de antemão, porque nós estamos assim aguardando muito felizes a oportunidade de aprendizado, né? Que a gente sempre tem muito a receber de você, muito. Então a gente coloca imagina, a gente que agradece, a gente coloca o João aí, né, no encargo da nossa prece final, para poder liberar você, porque a gente sabe que aí já é uma hora mais tarde. Para nós ainda está dia lindo aqui, mas para você já é noite. E a gente libera então você, não é? E com a nossa prece aqui. João, você está aí, meu amigo? Vou participar dela. Então tá bom. Se não fosse pedir muito, eu queria pedir para o Sérgio fazer a oração para nós. Tá vendo? Falou em trabalho, você vai trabalhar de novo, Sérgio. Vamos que vamos. Obrigado, João. Obrigado a todos vocês. E como nós estávamos lembrando, não é, do valor dos momentos de gratidão, quem sabe nós todos juntos possamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, o Nazareno, agradecermos a Maria, nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, a Rainha dos Anjos, que possamos agradecer a todos os benfeitores da humanidade, aqueles mais ligados ao Brasil e aos Estados Unidos da América, aqueles ligados ao conhecimento espírita, à difusão do movimento espírita e do espiritismo no mundo, por este encontro, pelos outros que poderão vir, que nós estejamos atentos a todas as oportunidades que a situação nos oferece para promovermos o bem dentro de nós próprios, aprendendo a amar, aprendendo a servir uns aos outros. Muito obrigado aos que estão fazendo parte da reunião e que possamos nos encontrar amanhã sem falta. Um bom repouso, uma santa noite para todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã.